capítulo 6, 7 e 8. Deixa aberto que nós vamos correr um pouquinho nele aí. O tema de hoje é como crescer e prosperar por meio da direção do Espírito Santo. Vamos ler o primeiro texto, que é Romanos capítulo 8, versículo 14. Versículo 14, nós vamos ler até o 17. Diaconia, pode providenciar 2 copos de água para mim? O 14 fala assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos repetir todos juntos esse texto? 1, 2, 3. Porque todos... Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, eu preciso falar um pouco daquilo que está acontecendo, porque nós, às vezes, paramos no tempo. Eu estava conversando, estava falando de manhã, estava conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim: eu sou convertido há mais ou menos, eu sou convertido faz 2 anos, 2 anos, e ele falou assim: mas eu sou um novo crente, eu não sou ainda, eu pensei comigo, poxa, 2 anos e é novo convertido. E às vezes nós esquecemos, e a palavra de Deus, ela fala ali, que o apóstolo Paulo, ele conviveu com Barnabé durante 3 anos, e ele se tornou o apóstolo Paulo. Ele se tornou aquele que nós conhecemos, o apóstolo dos gentios, viveu milagres e tudo mais. Quando nós pensamos em maturidade, nós precisamos trazer para a nossa vida essa condição espiritual, sermos maduros com Deus. E a maturidade, ela traz dentro da nossa condição de força humana, de desejo, você precisa desejar isso, desejar ser uma pessoa mais madura. Eu não posso simplesmente estagnar, parar no tempo, mas eu preciso crescer espiritualmente. Olhe para o teu irmão e fale para ele aí: meu irmão, você tem que desejar crescer mais. Vocês não vão fazer igual aquela igreja da internet lá, né? Que o pastor falou: olha para o teu irmão, daí todo mundo levantou uma plaquinha, não, né? Olha para o teu irmão e fala para ele assim: meu irmão, você precisa ser mais maduro. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas são muito imaturas, em todas as áreas, em todos os espectros da vida, as pessoas têm esquecido da maturidade. E quando o apóstolo Paulo ele descreve Romanos 6, 7 e 8, ele deixa algumas características. No capítulo 6, é o ser liberto do pecado, é a saída do Egito, onde o apóstolo Paulo procurava a sua libertação, ele desejava, a carne estava falando forte com ele, mas ele buscava a libertação daquela carne, do pecado, da malignidade. O capítulo 7, ele descreve na luta para vencer essa carne, os desertos que nós passamos, a luta que você passa no teu dia a dia, às vezes sozinho, no meio de uma grande multidão, as tuas idiosincrasias. Fala mais alto, né?
aquelas coisas, aquele sentimento que vem tomando a tua mente, aquele sentimento que vem tomando o teu corpo, e você fala, meu Deus, mas eu vou, eu não vou, faço ou não faço, quero ou não quero, fico ou não fico, ando ou não ando, paro ou não paro, e o que? E aquele turbilhão de pensamentos. O pecado vai te afligindo, a morte vai te afligindo, a luta vai te afligindo. O apóstolo Paulo, ele descreve, e ele sabe o que é passar no deserto. E o capítulo 8, ele fala da terra prometida. Ele fala daquilo que nós podemos viver na vida espiritual. Aquilo que nós podemos experimentar na vida espiritual. E nós muitas vezes queremos pular as etapas, partir de uma etapa para outra, e esquecemos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, e o caminho que Deus tem para nós. O caminho que Deus está nos oferecendo. Quando nós olhamos para esse momento, nós precisamos vencer a carne, vencer os pecados com maturidade. Existem duas palavras gregas que são colocadas aqui. Uma é o teknos, teknon, e o outro é huios. Teknon é o filho de criação, por criação. Então, aquilo que nós costumeiramente nós falamos, né? Todo mundo é filho de Deus. Isto é, todo mundo foi criado por Deus. É um filho que não tem a aparência do pai, não tem os costumes do pai. É um filho que foi gerado, mas ele não tem as características. E o outro, que é o huios, ele tem as características do pai. Você já entrou ou esteve em algum lugar e alguém chegou para você e olhou para você, e de repente aquela pessoa fala assim, olha, eu estou passando uma luta, estou passando uma prova, olha, eu estou com uma dificuldade, e assim, e tal, e começa a abrir o coração, daí a pessoa no meio da conversa fala assim, eu sei que você é crente, então ora por mim. Alguém já passou uma situação assim? Você nem conhecia a pessoa, né? Por quê? Aquilo testificou, você é filho de Deus, você tem as características de Jesus. Um outro sinal, quem já entrou numa loja, a loja estava vazia, daí você olhou a loja, entrou lá, você entra na loja, a loja começa a encher, começa a chegar mais gente, a hora que você vê a loja está lotada. Alguém já aconteceu isso? Você fala assim, nossa, estava vazia, agora tem um monte de gente, ainda bem que cheguei antes. Alguém já passou por isso? Né? Por quê? Isso é a atração. O mundo espiritual, nós somos abençoados. Nós levamos a bênção onde nós estamos. Nós levamos o Cristo vivo onde nós estamos. E quando você tem essas características, significa você é parecido com Jesus. Agora olha para o teu irmão e pergunta para ele. Vamos ver se você vai ter coragem de perguntar, hein? Pergunta para ele. Você me acha parecido com Jesus? E aí? Pergunta para o outro do outro lado aí. E aí, você me acha parecido com Jesus? Não vai falar, mas Jesus tinha barba, cabelo comprido. Não é isso. As suas atitudes têm demonstrado o Cristo vivo. A tua vida tem demonstrado o Cristo vivo. O que você tem feito, o que você tem falado, a maneira que você tem agido, tem demonstrado que o Cristo vivo está dentro de você? E aí? Porque aqui na igreja é fácil, né, irmãos? Nós nos reunimos domingo, durante 2 horas, nós reunimos nas nossas cordas, de quarta ou de sexta-feira, por mais 2 horas, e o resto do tempo? O resto do tempo nós influenciamos ou somos influenciados? Quando você está no teu trabalho, como é que você se porta lá? Como um filho de Deus ou como um filho do capeta? Como é que nós nos portamos? Às vezes,
nós olhamos as situações e não medimos. Aqui no púlpito, aqui na igreja, eu, quando era adolescente, a igreja lá de Lins, acho que o pastor Luiz conhece, lá tem um salão social do lado. E daí nós éramos jovens, nós íamos lá, o Jefinho conhece também lá, né? Nós íamos jogar ping-pong lá. Daí tinha a moçada, né? E eu cheguei lá, daí todo mundo jogando ping-pong, e de repente um rapaz soltou um palavrão gigante no meio do ping-pong e tal. Eu falei, ô meu, olha a boca aí, cara. Não, se preocupe não. Aqui é o salão social da igreja. Essa foi a resposta que ele me deu. E é o que muitas vezes a gente faz. Aqui na igreja, todos nós somos santos. Quem é pecador aqui? Todo mundo é santo. Ninguém faz coisa errada. Ninguém leva, né? Mas nós temos que levar o Cristo vivo para fora. E eu tenho que entender, como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, o Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo nos guia de como crucificar a carne, sendo guiado pelo Espírito. Eu tenho que ter essas duas verdades na minha vida. Se eu não tiver essa verdade, eu não vou conseguir viver. A palavra de Deus é bem clara. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para ir e vir. Mas algumas coisas não me são lícitas. Algumas coisas não convêm. Algumas coisas eu não posso executá-las. Eu preciso trazer essa condição espiritual na minha vida. Vocês lembram lá do versículo que nós vamos decorar essa semana? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós temos que ser então o quê? Guiados pelo Espírito Santo de Deus. No mundo existem muitas vozes, muitos sons. Se a gente parar aqui por um momento, nós vamos escutar alguns sons. Está escutando? O ar-condicionado, um carro que passa lá fora, um pentear de cabelo, as unhas passando no rosto, na barba, uma risadinha. Existem muitos sons, só que todos eles podem nos influenciar. Qual voz você tem escutado? Que tipo de direção a tua vida tem tido? E quando nós olhamos para esse texto aqui, ele deixa bem claro: vocês não receberam o Espírito para que escravize novamente, mas receberam o Espírito Santo, que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e Ele libera a palavra sobre a nossa vida. A nossa mente é cheia com a voz de Deus. Eu preciso entender e conhecer essa voz. Se eu não conhecer a voz de Deus, eu posso fazer coisas que não são de Deus. Se eu não entender aquilo que é a voz do Espírito Santo, eu vou agir de acordo com aquilo que eu acho. Ou até influenciado pelas setas do inimigo. Quantas setas o inimigo lança sobre você durante o dia? Quantos dardos? Pastor Lívio não teve nem coragem de levantar, só fez assim, ó. Milhares. Toda hora o inimigo fica lá lançando dardo, lançando dardo, lançando dardo, lançando dardo. E o teu pensamento vai, e vem na tua mente, coisa que vem na tua mente. E a hora que você está no caminho, o inimigo lança. E ele vai lançando, e ele vai lançando. Se você der vazão a alguma dessas vozes, a alguma dessas setas, a algum desses dardos, você vai desviar do caminho que é a vontade de Deus. Se eu me desvio, se eu não entendo, se eu não caminho em direção ao Senhor, eu não serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ali, em terceiro lugar, ele fala assim: o Espírito Santo nos guia nos sofrimentos
para que nos tornemos herdeiros de Deus. E eu quero fechar essa ministração com esse texto, que é o versículo 17. Existe um evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho triunfalista. Ele fala assim: eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas naquele que fortalece, onde pisar a planta do teu pé vai ser teu, você é cabeça e não é cauda. É verdade tudo isso que eu falei? É verdade ou não? Sim, é verdade. Nós somos mais que vencedores? Sim, nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que fortalece? Sim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Onde nós pisarmos a planta do nosso pé será nosso? Sim, Deus falou que nos daria as nações por herança. Nós temos Deus por nós. Mas eu tenho que entender o contexto espiritual, porque fica muito fácil eu fazer falcatruas, eu fazer coisas erradas, eu fazer coisas que não podem, eu fazer isso e fazer aquilo, e de repente eu falo: ai, Deus me abençoou, ai, Deus liberou essa bênção para a minha vida, eu posso todas as coisas, e pisando na cabeça do outro, e pisando no pescoço de um para subir, e pisando no sinal, ai, porque eu não sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou cabeça, e daí você pisa em cima do irmão. Não é assim. A palavra de Deus nos fala ali, versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem é herdeiro de Deus aqui? Quem é co-herdeiro com Cristo aqui? Quem está dormindo, diga amém. Nem vou falar nada, hein? Um monte de amém, né? Vou perguntar de novo então, vai. Quem é herdeiro aqui? Quem é co-herdeiro com Cristo? Amém? Todo mundo topa, né? Herança é uma bênção. Já pensou? Vamos pensar numa coisa aqui. Se você fosse herdeiro do Bill Gates, o que você ia ganhar? Quer mudar o personagem? Quer achar mais alguém? Herdeiro do Camarinha. Herdeiro do, como é que chama aquele? O Carlos Slim, lá o maior, o mais poderoso da terra aí. Se você fosse herdeiro dele, o que você ia fazer? Alguém ligava na tua casa, você estava lá naquela pindaíba, não sabendo o que vai fazer da vida, cheio de conta para pagar, água, luz, telefone, internet, aluguel. Daí alguém liga e fala assim: olha, tem uma herança para você aqui, e você é herdeiro único, está tudo no teu nome. O que você ia fazer? Primeira coisa que você ia fazer, o que era? Ah, eu vou nadar na piscina dele lá. Ah, eu vou mandar encher a sala de dinheiro e vou nadar no dinheirão. O que você vai fazer? Ai, pastor, eu vou separar o meu dízimo para a casa do Senhor. Ô fariseu, né? Nunca deu dízimo, né? O que você vai fazer? Imagina isso. O tanto de dinheiro, o tanto de valores, o tanto de coisas que eles têm. Agora, Deus tem mais ou menos que isso? Deus tem mais ou menos? Mas você é herdeiro das coisas de Deus. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó: você é herdeiro das coisas de Deus, hein? Dá um parabéns aí para ele. Dá um parabéns, irmão. Oh, parabéns. Você é herdeiro, glória a Deus, aleluia. Irmãos, se eu pudesse parar a pregação agora, eu pararia. Mas o versículo continua.
que fala ali? Se, de fato, participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quem quer participar do sofrimento de Jesus? Amém. Quem quer ir para a cruz com Cristo? Amém, Senhor. Nós sempre queremos a vitória, amém. Nós queremos a terra prometida, amém. Nós queremos as riquezas, amém. Mas nós temos que passar pela cruz. Nós estamos cantando aí, na cruz. Nós precisamos de trazer essa cruz verdadeiramente conosco. O sofrimento é necessário. É necessário você passar por lutas, é necessário você passar por provas, é necessário você passar por aflições, é necessário você passar por situações que talvez você não entenda, mas Deus está no controle. Amém? Quem quer ser herdeiro aqui? Então vai para o sofrimento primeiro, meu irmão. Tem que ter o sofrimento. Eu não estou pregando aqui, os pastores que me julguem depois, né? Eu não estou pregando aqui que você vai passar por sofrimento, não vou profetizar isso sobre você. Ai, minha vida está tão boa, a minha vida, por exemplo, está muito boa, né? Amo minha esposa, tenho as minhas filhas, uma filha casada, Deus tem abençoado, tem as lutas, tem as provas, mas a gente tem entendido isso. Agora, se eu ficar só naquela, ai, eu não consegui, ai, outra prova, ai, outra luta, ai, e fico só reclamando o tempo todo, não vivendo aquilo que é a vontade de Deus, não entendendo que o sofrimento que eu vou passar é leve e momentâneo, e Ele trará para mim a condição de glória, a mesma que Jesus passou. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir viver. Se eu não entender a cruz de Jesus, eu não vou viver a bênção. Muita gente passa por prova em cima de prova, não consegue viver bem, não consegue estar bem, porque não entende a cruz, não entende o propósito de Deus, não entende aquilo que Deus tem, não entende o caminho que Deus está nos oferecendo. Você está me entendendo? Quem está dormindo diz amém. Mas de novo? Mais uma cochiladinha de novo? Rapaz. Então fique em pé, vou fazer igual acampamento de jovens. Vamos todos ficar de pé? Fazer igual acampamento de jovens. Levanta as duas mãos aos céus. Fala assim, o amor de Deus é alto. Levanta o pé, fica no pé no chão. Profundo e bem grande. Dá uma espreguiçada. De novo, o amor de Deus é alto, profundo e bem grande. Pronto, pode sentar. Vê se dá uma acordada aí. Irmãos, se eu não passar pela cruz, eu não vou viver a bênção. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar diferente de quando eu era criança. Pense diferente. Olhe para a sua luta pensando diferente. Olhe para a sua prova pensando diferente. Olhe para aquilo que você está passando pensando diferente. Você passava quando você caía no chão e ralava o teu joelho, você ia lá correndo e teu pai passava o mertiolato, tua mãe passava lá o iodo, não sei o quê. E você falava, mas está doendo. Não, já melhorou, já melhorou. E ficava aquela cascão dessa grossura, você ficava coçando aquela coceirinha. Não é? Ficava assim. Agora você caía de novo, caía. Agora você pensa comigo. Você pensa da mesma maneira? Você se lembra da mesma dor? Você se lembra da mesma aflição? É diferente. Nós temos que pensar diferente. Eu preciso amadurecer. E amadurecer é saber
avaliar melhor o seu dia a dia. É crer que nós podemos passar provas, lutas, mas Deus está conosco o tempo todo. Quem que controla a tua vida? É Deus ou é o diabo? Fala para mim. Quem controla a tua vida? É Deus ou é o diabo? Então a luta, a prova, a dificuldade, a situação que você está passando, vem de Deus. Deus permitiu. Se Deus permitiu, Ele está no controle. Se Ele está no controle, tem um final feliz. Qual que é o final feliz? A ressurreição em Cristo Jesus. Amém. Você vai morrer, vai passar prova de dificuldade, luta, etc. tal, mas você tem a ressurreição. Amém. Eu preciso entender que o ser guiado 100% é quando eu discerno, eu entendo, eu compreendo a voz do Espírito Santo de Deus. Que voz que nós temos ouvido? Que voz você tem ouvido? É a voz da Rede Globo? É a voz do Big Brother? Estava na imobiliária lá e chegou um rapaz e começou a falar assim: cheguei em casa e passou no Big Brother, e eu estava lá, eu fazia, não tinha mais nada para assistir. Eu falei, 200 canais da TV a cabo, não tinha mais nada para assistir? Não, é que, não sei o que lá. Irmão, quem está dirigindo a tua vida? Quem é que está dirigindo você? É a presença de Deus, é o mover de Deus, é o Espírito de Deus, ou é a malignidade do mundo? Eu preciso trazer isso como uma verdade espiritual. Eu tenho que estar sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Ontem nós fomos visitar a Alessandra. Ela está na casa dela. Ela foi para São Paulo na semana passada. Foi fazer o cateterismo. O médico falou assim: não posso fazer, porque se eu fizer você não vai aguentar e vai morrer. Mandou ela embora. Ela veio para cá, passou mal, foi internada, ficou no Hospital São Francisco, ficou acho que 5 dias lá, do hospital, teve alta na terça-feira, foi para casa. Na quarta ou quinta-feira, o médico de São Paulo, do Albert Einstein, ligou para ela e deu uma bronca. Onde já se viu? Você abandonou, você fugiu, não quis ficar internada. Ela falou assim: não, pelo contrário, me mandaram embora. Me mandaram embora. Eu achei que eu fosse ficar aí, que fosse fazer alguma coisa, um procedimento. Mas como assim te mandaram embora? E ali nós vimos a mão de Deus. Por quê? Se ela tivesse ficado por lá, ela ia ser mais uma paciente no meio de tantas. Mas de repente, por um erro, uma situação, ela teve que vir embora por, negligência médica, mandaram ela embora, não podia ter mandado, mas nós vimos a mão de Deus, porque de repente, onde ela estava lá embaixo, ela agora está em cima, e todos os médicos estão de olho em cima dela. Se a família resolver processar, vai dar um bom dinheiro aí. É que a gente não vai por esse caminho, mas é a mão de Deus. Tem caminhos que nós não compreendemos. Tem lutas que nós passamos que nós não compreendemos. Tem provas que nós passamos que nós não compreendemos. Só que 2, 10, 20, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 10 anos, você fala assim: puxa, eu passei e Deus estava comigo. Quando você ouve a voz de Deus, você não se preocupa. Você caminha em direção àquilo que Ele está te falando. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar ao Senhor nessa noite, para que nós tenhamos esse entendimento espiritual, esse discernimento, para ouvirmos a voz do Espírito Santo, e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você está passando por uma prova, está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, então o que você vai fazer? Ouvir a voz de Deus. E se você ouvir a voz de Deus, os caminhos do Senhor serão mais altos que os teus caminhos. A verdade de Deus vai prevalecer sobre você. Amém? Amém, queridos? Vamos todos ficar de pé.
Eu quero orar com você essa noite. Deus tem mais para fazer na nossa vida. Deus tem algo para fazer sobre você. Feche os teus olhos por um instante, comece a pensar. Quantas vezes você ouviu a voz da carne? Quantas vezes você ouviu a voz de homens? Quantas vezes você ouviu a voz do mundo? Quantas vezes você ouviu coisas que não precisava ouvir? Fala com o Senhor agora, fala: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ter mais do Senhor. Eu quero ter mais envolvimento contigo. Vá falando no teu coração. Vá deixando o Espírito Santo agir na tua vida. A voz de Deus tem te falado. A voz de Deus tem falado ao teu coração de uma maneira sobrenatural. O que você tem feito com essa voz? O que você tem feito com esses caminhos que Deus está te oferecendo? Fala com Deus: meu Deus, eu preciso ouvir mais a tua voz. Talvez você não conheça a voz de Deus. Então pede para Deus, fala: meu Deus, eu preciso conhecer a tua voz. Eu preciso entender, discernir a tua voz. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos começar a cantar aqui. Eu não quero que você se preocupe com quem está cantando. Eu quero que você se preocupe com você. Eu quero que você se preocupe com o seu coração. Eu quero que você se preocupe com a tua verdade espiritual. Fala com o Senhor, fala: meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Pede discernimento espiritual para o Senhor. Se você fala em novas línguas, começa a falar em novas línguas. Deixa o Espírito Santo te encher agora. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Levante as suas mãos aos céus, adore ao Senhor. Fala: meu Deus, me dirija, eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu quero sair daqui, Senhor, cheio com teu Santo Espírito, cheio com essa verdade espiritual. Se você está na cruz, você está no sofrimento, fala: meu Deus, eu quero, Senhor, eu quero viver essa verdade. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Jesus, olha o teu povo, o Senhor está orando, Senhor. Olha o teu povo, o Senhor está clamando a ti, Senhor. Fala aos corações agora, Pai. Fala aos corações agora, Senhor. Vem, Senhor, neste lugar. Encha, Senhor, os teus servos com o teu poder e com a tua bênção, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, ricatanarabashuri andarabashuri cantarabalas. Oh, Senhor. Senhor, fala ao teu coração, fala ao coração do teu povo, Senhor. Dá discernimento, sabedoria, Senhor, agora, Pai. Senhor, vá movendo, Senhor, o teu Santo Espírito neste lugar. Oh, meu Deus. Senhor, estende a tua mão, Senhor, e dá discernimento. Dá discernimento espiritual, Senhor. Dá sabedoria, Senhor. Dá palavra de conhecimento. Senhor, dá dons espirituais. Ore cachore cantarabalas, ore cantarabalas. Oh, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Toma as vidas agora com o teu poder, meu Pai. Invade este lugar.
Você precisa de um milagre. Você precisa de um milagre. Fala para o Senhor: eu quero um milagre na minha vida. Eu preciso da ressurreição, meu Deus. Eu preciso da palavra da cruz. Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, derrama seu óleo fresco neste lugar. Derrama a tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Cataralabás. Foi dado, está consumado. Toca agora, meu Deus. Toca agora, Senhor. Quebra agora, Senhor. Toca agora, meu Deus. Tá tocando. Sim, meu Deus. Aleluia. Olha, o Senhor me fala aqui o coração bem forte. Tem pessoas aqui que precisam de uma solução e você não entendia, não sabia o caminho que você tinha que tomar, a decisão que você tinha que tomar. Mas o Senhor te fala hoje que Ele vai falar audivelmente a você. Ele vai te dar o discernimento espiritual e você vai ouvir a voz de Deus. Você vai se espantar. Eu quero, por favor, escutar o testemunho domingo que vem, que você ouviu a voz do Senhor. Você tinha uma decisão, um caminho, você falou assim: meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou viver dessa maneira? O que eu faço? Deus vai falar ao seu coração. Levante suas duas mãos aos céus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor agiu nas nossas vidas, nos libertou, nos transformou, nos abençoou, cuidou, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está sobre nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos a cruz, mas nós temos a ressurreição. Obrigado, Senhor, por nos ter feito herdeiros contigo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E todos os dias, todas as horas, todos os momentos, sobre a tua vida, tua casa, tua família, venha a glória do Senhor. Que você veja e ouça a voz do Espírito Santo. Que os teus caminhos sejam aplanados e a glória do Senhor resplandeça sobre você. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito da promessa. Amém e amém. Aleluia. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Ele é o Deus da tua salvação. Ele é o Deus que muda a tua história. Ele é o Deus que vai te sarar, cuidar de você. Amém. Antes de você sair, dê um beijo, dê um abraço e no mínimo 10 irmãos.
e declare para ele que ele é abençoado do Senhor. Amém?